Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Nós estamos desde janeiro falando em todos os cultos de Santa Ceia do Evangelho de João. Hoje é a nossa 11ª mensagem. Começamos falando a palavra em João, quando Jesus está com seus discípulos na mesa da ceia da quinta para sexta-feira. E ali naquele lugar, Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, vai compartilhar a ceia, vai dizer que um entre eles será aquele que vai traí-lo. Em seguida eles saem daquele lugar, descem o vale do Cedron, atravessam o vale e vão até o outro lado, no Getsemane. Ali Jesus vai suar gotas de sangue, hematidrose. Acontece um fato raro dentro da medicina, mas que acontece com Jesus, debaixo de uma pressão que ele estava vivendo. E depois Jesus vai ser entregue aos seus algozes, e em seguida Jesus vai ser crucificado. Antes de ser crucificado, ele vai passar por todo o processo, ser levado a Pilatos, que leva a Herodes, Herodes devolve a Pilatos, Pilatos lava suas mãos, e Jesus vai ser colocado em praça pública, onde que ele vai ser chicoteado diversas vezes, dezenas de vezes. Vão colocar uma coroa de espinho em Cristo, vão colocar um turbante nele, ou melhor dizendo, um manto sobre as suas costas feridas. E Jesus então vai ser levado até o Calvário, o Gólgota. Nesse processo há um homem que vai ajudá-lo a carregar a cruz, Simão Cirineu, que vem lá do norte da África, para auxiliar naquele momento. Não era o propósito, mas ele acabou entrando no propósito de Deus. E Jesus então vai ser crucificado entre dois malfeitores. Ali existem lições incríveis que nós já vimos aqui. Eu estou correndo, obviamente, porque não temos tempo para falar de tudo que nós já pregamos durante 11 mensagens, 10 mensagens, hoje é a 11ª. Jesus vai morrer na cruz, Jesus se entrega na cruz por amor a nós, Jesus se entrega na cruz para perdoar os nossos pecados, ele derrama todo o seu sangue. Por favor, preste muita atenção. Jesus derrama todo o seu sangue na cruz. Em seguida, pegam o corpo de Cristo, levam até um sepulcro novo. Jesus é sepultado, e ao terceiro dia, duas mulheres chegam no sepulcro, Maria e Maria, e quando elas chegam nesse sepulcro, a Bíblia diz que ele estava vazio. O Senhor Jesus aparece a elas, e elas acharam que era um jardineiro, e ele disse a elas: por que procuram entre os mortos aquele que vive? E elas saem correndo para compartilhar com os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Agora, João capítulo 20, por favor, abra sua Bíblia. João capítulo 20. Nós partimos então, o ponto inicial: Jesus ressuscitou. Amém. Essa é a igreja mais viva dessa terra, amém? Jesus ressuscitou. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Os discípulos estavam dentro de uma casa trancada com medo dos judeus. Então veio Jesus, porque sempre que você está com medo, você não pode se esquecer que Jesus está contigo. Pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes: pois Jesus outra vez Jesus está usando a mesma expressão em hebraico, shalom. Ele está dizendo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quando o famoso presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, declarou a abolição da escravidão, os historiadores eles relatam
que muitos homens e mulheres daquela época permaneceram escravos ainda muitos anos. Muito tempo depois de já serem livres, continuavam escravos, com seu comportamento de escravo, com a sua mentalidade de escravo, porque eles não tinham acesso a uma educação, então eles não sabiam escrever, não sabiam ler, e muito menos interpretação era um problema grave desde aquela época. Interpretação, interpretar aquilo que está lendo, interpretar da forma correta, e por isso então viviam como escravos, ainda sendo já livres. Eles tinham benefícios, mas eles não viviam os benefícios, por quê? Porque eles continuavam escravos. E quando a gente entende essa história, falando aqui desses homens e mulheres daquela época, é interessante porque muitas vezes isso acontece com a gente, com nós, isso acontece comigo, com você que é cristão. Cremos em Deus, mas não sabemos ou não exercemos os direitos que temos como cristãos. Há benefícios de ser um cristão. E Jesus conquistou, não é nós, é Jesus que conquistou esses benefícios na cruz do Calvário. Eu creio que nesse dia é um bom momento para nós recordarmos que Jesus não foi à cruz em vão. Jesus Cristo, Ele foi à cruz para nos dar vida e vida eterna. Diga vida eterna. Ou seja, a nossa vida não acaba aqui. Nós somos seres eternos. Ou vamos para o céu, ou vamos para o céu. Não tem opção para nós. Nós temos que ir para o céu. Diga glória a Deus. Sim, eu entendi. Vai para o inferno sim, se não estiver com Deus. Agora, Jesus foi à cruz e o seu sacrifício trouxe benefícios para nós. E quais são, pastor Rafael, os benefícios da cruz? Quais são os benefícios da ressurreição de Jesus? Quais são os benefícios do túmulo vazio? Através dessa ressurreição, Jesus quis falar algo aos seus discípulos e que eu quero compartilhar com você rapidamente. É interessante, porque a Bíblia diz que eles estavam com as portas fechadas. É interessante que a Bíblia diz que eles estavam com medo, eles estavam com dúvidas, eles estavam cheios de temores. Então Jesus aparece a eles, e a saudação de Jesus é linda, porque ele diz quando ele chega, preste atenção, Jesus ressuscitou, ele vai até a casa dos apóstolos, dos discípulos. Quando ele entra dentro da casa, ele olha para eles, vê que eles estão com medo, vê que eles estão atribulados, e Jesus diz a eles o quê? Paz seja convosco. Ou seja, que vocês tenham, e 2 vezes ele diz isso, 2 vezes ele deixa claro: eu vim aqui para trazer a vocês a paz. Vocês estão com medo, vocês estão aflitos, vocês estão com medo da morte, vocês estão com medo de serem crucificados como eu também fui, vocês estão com medo de serem presos, esquecidos no fundo de uma prisão. Aí Jesus entra e diz: não precisam ter medo, rapazes, cheguei. E eu vim aqui para dizer para vocês que vocês podem viver a paz. Era isso que Jesus estava dizendo. Ou seja, o primeiro benefício de Jesus ter ressuscitado é que ele arranca a tristeza, arranca a angústia daqueles discípulos e converte isso tudo em... Eita, igreja inteligente. Converte tudo isso em... E esse é o primeiro benefício que nós temos em ter Jesus na nossa vida: paz. A paz que o mundo não dá, a paz que só Jesus pode nos dar. O nosso Jesus partiu, ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, e agora ele não está mais. O que será da nossa vida? Quem vai nos orientar? Quem vai nos nortear? Quem vai nos discipular? Quem vai cuidar de nós nesse tempo? Rapazes, fiquem calmos, eu vos dou a paz. Eu vou falar, igreja. Eu estou me soltando, eu vou falar. Sabe por que muitos não vivem paz? Porque o olhar dele está no Lula, o olhar dele está no Bolsonaro, o olhar dele está na política. Se o teu foco voltar para Jesus, você fica em paz.
Eu não estou dizendo que não possa haver manifestações, claro que deve haver sim, é um direito nosso como brasileiro, desde que não infrinja a lei pétrea da nação, que é o quê? O direito de ir e vir, não pode fechar as rodovias. Mas no restante, pode sim, pode colocar sua camisa do Brasil, não do político, do Brasil, defender a nossa nação, sim, é direito nosso esse. Só que o que eu tenho visto de crente, irmão, dando a vida nas manifestações, que se você fizesse no mesmo entusiasmo para falar de Jesus como você fala do teu político, tua família toda já seria salva. Verdade. É triste isso. Mas tem crente, brigando com a família toda, virando a cara com todo mundo. Não existe mais paz dentro dos lares. Por quê? Porque os olhos saíram de Jesus, o foco saiu do Cristo. Os discípulos estavam assim, desesperados. O governo vai matar a gente, nós vamos passar fome, nós vamos ser como os países comunistas. O que vai ser dos nossos filhos? Meu Deus, e agora? Jesus diz: ei, volta para mim, olha para mim, eu estou com vocês, todos os dias eu estou com vocês. Então vocês precisam ter. Então para de profetizar dizendo que o Brasil vai virar não sei o que, que o Brasil vai virar não sei o que. Não vai, em nome de Jesus. Vamos profetizar diferente. Vamos orar, vamos declarar a bênção sobre a nossa nação. Vamos voltar os nossos olhos para o Senhor, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem de um presidente, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não está dormindo, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está em nós. E a sua paz é um benefício que Ele conquistou através da sua ressurreição. Um dos nomes do Senhor é Príncipe da Paz. Uau! Jesus pode trazer a paz que ninguém te dá. Jesus traz paz mesmo na pior das circunstâncias ou situações que você esteja vivendo. Jesus disse aos seus discípulos: eu vos dou a paz, e eu não vos dou como o mundo dá. Ou seja, o mundo dá uma paz momentânea, mas a paz do Senhor é para. E por que você está angustiado? Por que você está ansioso? Por que você está desesperado? Porque talvez, semelhante aos discípulos, nós estamos em um cárcere emocional. Estamos dentro de uma prisão, dentro de um quarto escuro, trancado aqui na nossa mente, achando que tudo de pior vai acontecer. Não vai, em nome de Jesus. Jesus está conosco, e Ele é a paz do nosso coração. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 14: porque Cristo é a nossa paz. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos paz. Jesus morreu na cruz para nos salvar, Jesus ressuscitou para trazer. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Paulo não teria escrito isso. Hoje temos paz porque cremos em Jesus, porque Ele morreu sim, se entregou, mas Ele venceu a morte, e Ele ressuscitou e hoje Ele vive. Jesus é a nossa paz. Diga comigo: Jesus. Só quem está em paz, diga: Jesus é a minha paz. Paz não é a ausência de guerra, é a presença de Jesus. Guarda isso, entenda isso. Paz não é a ausência de guerra, é a presença de Jesus. Haverá guerras, haverão problemas, dificuldades, provas, desertos, tempestades, mas eu posso confiar, porque Ele disse que estaria comigo todos os dias. E se Ele falou, está falado, Ele está comigo. Eu posso não ouvir, eu posso não sentir nada, mas pela fé eu creio. O Senhor está comigo todos os dias da minha vida, e isso me traz. O primeiro benefício da ressurreição de Jesus é que Ele nos dá a paz. Diga: eu tenho a paz. Mais alto: eu tenho a paz. Quantos estão comigo? Segundo benefício da ressurreição de Jesus, versículo 20: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, porque tinha um cabeção lá no meio dos discípulos, que era o tal do Tomé, que tinha que ver para crer.
Como alguns brasileiros estão sentados agora e dizendo, ou estão me assistindo, quero ver se não vai ser como é. Você vai ver que não vai ser e você não vai viver. Porque como você imagina na tua alma, a Bíblia diz, assim você é. Então se você está vendo crise, pode se preparar para viver a maior crise da tua vida. Agora se tu está vendo Deus usar o ímpio para abençoar o justo, pode se preparar, porque você vai viver isso na tua vida em nome de Jesus. Diga amém. Segundo benefício, tinha um cabeção lá e disse, será que é Jesus mesmo? Irmãos, pelo amor de Deus, imagina você dentro de um quarto trancado, de repente, puf, parece Jesus. Ninguém abriu porta, ninguém bateu na campainha, nada, simplesmente ele entrou. Porque para Jesus não tem limites. O que Deus, eu vou profetizar sobre a tua vida. O que Deus vai fazer na tua vida, na tua história, nos teus filhos, não tem limites em nome de Jesus. Jesus entra e diz, olha, está aqui as mãos, ó, se você não crê que sou eu. Tem as chagas aqui, as marcas. Tem também aqui, ó, onde me transpassaram uma lança. Vocês estão vendo? Vocês estão acreditando que agora eu sou o Cristo? Aí a Bíblia diz, eles se alegraram quando viram o Cristo. Portanto, os discípulos ao verem o Senhor. O primeiro benefício qual é, igreja? Eu vou pregar tudo de novo, hein? Qual é o primeiro benefício? Segundo, a alegria. Você devia mudar essa tua fisionomia agora. Só de saber que Jesus ressuscitou, irmão, e que está contigo, você devia dar o maior sorriso de gargalhadas essa noite. Os discípulos, quando viram Cristo ressurreto, eles se alegraram. Uau, voltou a minha esperança, os meus sonhos, os meus projetos. A ressurreição trouxe alegria no coração dos seus discípulos. A ressurreição, quando sabemos que o nosso Jesus ressuscitou, isso deve trazer alegria no nosso coração. Se há alguém aqui feliz, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte então. Aleluia. Os discípulos, as boas novas do Evangelho se resumem a isso: Jesus foi crucificado, ressuscitou, venceu a morte, e hoje Ele vive. Aquelas duas mulheres, quando entraram no sepulcro e olharam ali, o sepulcro estava vazio, e Jesus se apresenta a elas e diz, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A Maria já quis abraçar o Cristo. O Cristo, não me abraça, Maria, vai lá e conta para todo mundo, porque se você quiser que todo mundo saiba. A Maria saiu correndo, as duas vão lá na casa dos discípulos. Ele ressuscitou. E é engraçado, sabe o que é? E que alguns discípulos já haviam voltado a pescar. Por quê, pastor? Porque quando você para de caminhar com Jesus, você volta a fazer o que você fazia antes de caminhar com Jesus. Quem mandou eles voltar a pescar? Ninguém. Mas eles voltaram às práticas antigas pelo fato de se afastar de Jesus. Então, não se afasta de Jesus. A ressurreição trouxe alegria. Que lindo isso! A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O que é a nossa força? A alegria do Senhor. A Bíblia diz que o choro dura mas a alegria vem pela... O salmista lá atrás no Salmo 121, 122, ele diz o quê? Eu alegrei-me quando me disseram. Esse povo lê Bíblia, glória a Deus. Alegria, é essa alegria que você vai sair deste lugar nessa noite em nome de Jesus. Porque você depositou a sua fé, a sua confiança em um Deus que não está morto, Ele está vivo. Os profetas estão mortos, seus restos mortais estão dentro de um sepulcro. E quando você for a Israel, você vai ver lá os sepulcros.
Você vai ver do rei Ezequias, você vai ver de Salomão, você vai lá no cenáculo e lá ao lado existe a tumba de Davi, onde eles ficam, os ortodoxos ficam orando 24 horas por dia diante do túmulo do grande rei deles. Estão ali os restos mortais. Até mesmo as outras religiões que vão no Ramadã, por exemplo, o mundo inteiro se dirige à terra santa deles para encontrar o túmulo de Maomé, que está lá. Os restos mortais estão lá. Outros vão para o Nepal, para quê? Para ver os restos mortais, ou o túmulo aonde estão os restos mortais de Buda. Em todos os lugares do mundo, as religiões buscam os túmulos dos seus profetas e dos seus heróis, para ver ali o túmulo, porque aqui dentro está os restos mortais do profeta da minha vida. Nós somos a única religião do mundo que a gente vai para o túmulo para ver ele vazio. Ah, meu irmão, a gente chega lá no jardim do túmulo, a gente chega na porta, um senhor muito carismático, chamado João Batista, aqui do Paraná, um missionário que mora muitos anos em Israel. Ele vai te receber no jardim do túmulo. Ele vai dizer: vocês são brasileiros? Sim, eu sou o João Batista, um missionário. E ele vai começar a conversar com você. Ele vai te levar até, eu já estou profetizando que ele vai te levar até lá naquele lugar onde que tem o Gólgota, o mirante. Você sobe no mirante, olha para aquela pedra e lá em cima o Cristo foi crucificado. Essa pedra, ela tem o formato de uma caveira. Até hoje está lá essa pedra. Em seguida ele leva você nos coretos. E nos coretos são lugares onde o mundo inteiro, os peregrinos que vão a Israel, estão se reunindo nos coretos, de acordo com as suas nacionalidades, para cantar um hino. Na verdade, o hino que eles cantam é o único dentro daquele jardim. Todos cantam a mesma canção com alegria. Qual é a alegria deles em cantar? Dizendo: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Nós podemos cantar isso, porque não é mentira. Aí quando a gente chega no lugar, ele diz: agora vocês vão chegar no jardim do túmulo, no túmulo de Cristo. E quando você chega, o túmulo cravado dentro de uma rocha, e você coloca os pés ali, existe uma porta, e na porta tem uma placa, e está escrito: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. A gente não entra chorando. Aleluia! A gente não entra chorando de tristeza no túmulo. A gente entra chorando de alegria, de olhar aquele túmulo vazio. Eu sinto Deus, irmão. Eu estou falando aqui, eu sinto Deus. Você entra dentro daquele túmulo vazio e você tem a mesma visão de Maria. Não há mais, aliás, há anjos, mas não, o anjo que estava ali disse para Maria, escreveu na placa e colocou na placa para todo mundo ler: Ele não está mais aqui. Não há restos mortais de Jesus. Por quê? Porque o nosso Jesus se entregou à morte. Ele foi crucificado, Ele morreu sim, foi depositado dentro desse sepulcro que está até hoje lá, mas Ele ressurgiu ao terceiro dia, em nome de Jesus. Isso já seria motivo para você dar um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Alegria, irmãos, de saber que nós vamos para o céu morar com Ele. 3 pessoas se alegraram. Alegria de saber que nós vamos morar no céu para sempre com Ele. Ele disse: não se turbe o vosso coração, João 14. Creiam em mim, creiam também em meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vou-lo teria dito. Eu vou na frente preparar todas as moradas, e quando tudo estiver pronto e meu Pai disser volta, eu volto para buscar vocês, e vocês vão morar para sempre comigo. Isso não te alegra? Eu posso contar o outro lado da história, porque existe um outro lado.
Mas eu prefiro que você fique com Deus para se alegrar naquele grande dia de encontro com o Senhor Jesus. Entenda uma coisa: nada do que fazemos nos salva. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, confessar os nossos pecados e passar a viver uma vida de retidão com Deus. E o que Jesus fez na cruz é o que nos salva. O sacrifício de Jesus Cristo é que salva-nos. Espere aí, não tome decisões precipitadas na sua mente, porque hoje há um movimento no meio evangélico da hipergraça. Pode tudo. Aceitou Jesus, batizou, agora vai viver a tua vida bem errada mesmo, porque nada do que você possa fazer vai te salvar. O que te salva é o que Jesus fez. Existe essa doutrina hoje nas igrejas. Tem gente aqui que já me procurou por causa disso. Esta semana um garoto lá de Malta me ligou, da ilha de Malta. Um irmão que congregou aqui: pastor, eu tenho essa dúvida, tem um menino aqui da hipergraça, ele está insistindo comigo que eu estou vivendo no tempo da lei, só porque o menino vive em santidade. Aí é o tempo da lei para eles. Entenda uma coisa, é verdade, nada do que possamos fazer vai nos salvar. O que nós precisamos fazer é entregar nossa vida para Jesus e viver a vida conforme Deus quer que a gente viva. Agora, eu não deixei de pecar para ser salvo. É porque eu sou salvo que eu parei de pecar. Porque se eu continuar pecando, eu nunca fui salvo. Então essa historinha da carochinha aí, do movimento que existe, é que eles pregam que aceitou Jesus é salvo. Não é. Você tem que aceitar Jesus e mostrar que você aceitou Jesus. Ah, mas aí eu estou fazendo alguma coisa. Não, você só está vivendo a vida que deveria viver, mostrando que você é um salvo. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Irmãos, pelo amor de Deus, não caia nessa burrice, porque é burrice, com todo respeito a eles. Você achar, quando a Bíblia diz, só vai alcançar a coroa da vida aquele que perseverar em santidade até o fim. Até o fim. Por que eu não peco? Por que eu não traio minha esposa? Por que eu não vejo pornografia? Por que eu não bebo? Por que eu não fumo? Por que eu não faço essas coisas que desagradam a Deus? Eu não faço para ser salvo, eu já sou salvo, e por isso eu não faço essas coisas. É simples. Então quando alguém diz, ah, mas eu vou na igreja, ir na igreja não muda nada. Aliás, graças a Deus que você vem à igreja, porque na igreja você tem uma oportunidade do Espírito Santo convencer seu coração e transformar ele através de uma palavra, e você se posicionar diferente a partir daquele momento. Alegria no nosso coração, Jesus está voltando. A igreja vai ser arrebatada. A qualquer momento a última trombeta vai tocar, e em nome de Jesus, em um piscar de olhos, eu e você vamos subir aos céus em nome de Jesus. O ingresso já foi pago. O ingresso para entrar no céu já foi pago, o preço de sangue na cruz. O diabo diz, mas ele fazia, e Jesus diz, verdade, era e fazia. Hoje ele é uma nova criatura, hoje é meu filho, hoje é filho amado, hoje é filho perdoado, e ele vai morar no céu no nome de Jesus. Diga amém. É muito interessante que Jesus, quando chega depois da ressurreição, ele diz para os discípulos, paz, primeiro. Segundo, eu vou pregar tudo de novo. Segundo, terceiro, ele disse, Jesus outra vez, paz seja convosco. Versículo 21. Assim como o meu Pai me enviou, eu também envio vocês. Olha o que Jesus diz aqui. Qual foi, pastor, o terceiro benefício? O Dr. Myles Monroe, uma das pessoas de mente mais brilhante que eu conheci na minha vida, e que o Senhor Jesus recolheu em um acidente aéreo. O homem, ele diz o seguinte: o homem mais pobre do mundo não é o homem sem dinheiro, é o homem sem propósito. O homem mais pobre não é o que tem falta de dinheiro, é a pessoa que falta objetivo na vida, é a pessoa que não tem propósito, é a pessoa que não tem projeto de vida. Muito mais importante do que a fama, fortuna ou um bom emprego é o propósito. Porque somente o propósito pode nos dar um sentido, um significado às nossas vidas. Sem propósito, a sua vida perde o sentido.
Eu li uma estatística recentemente que comprova que a grande maioria das pessoas não sabe por que elas estão aqui na terra. Não sabem por quê. Em outras palavras, elas respiram, elas comem, elas trabalham e dormem, mas vivem sem propósito. Muitas pessoas simplesmente existem, elas não vivem. Muita gente sentada aqui, infelizmente, nessa condição, porque apesar de terem fôlego, elas não têm um propósito na vida. E Jesus chega para os discípulos e diz: eu tive um propósito, eu cumpri o meu propósito. Agora eu estou dizendo para vocês uma coisa: que vocês tenham paz, que vocês tenham alegria, mas vocês também têm que fazer o que eu fiz. Vocês têm que ter um propósito de vida, gente. Sai de dentro desse quarto, vai viver a vida, vai viver, vai aproveitar a vida que eu estou dando para vocês. Tenha um propósito, eu tenho um propósito na vida de vocês. Jesus não apenas deu a paz e a alegria, Jesus também deu a eles um propósito. Eles não tinham missão, não tinham propósito, não tinham objetivo de vida, não tinham mais nada, por causa do medo. Então Jesus dá a paz, a alegria, e em seguida ele diz: agora vão, gente, vocês têm uma missão, pelo amor de Deus, vocês têm um propósito nessa terra, vocês têm um chamado. E eu profetizo que você vai sair deste lugar nessa noite com a paz do Senhor, com a alegria do Senhor na sua vida, mas também com um propósito de vida. Deus tem um propósito na tua vida, e Ele vai cumprir com esse propósito em nome de Jesus. Essa é a primeira vez que você vai ler na Bíblia Jesus falando de propósito com os seus discípulos. Depois ele vai dizer: ide por todo mundo, ele vai mostrar os propósitos a eles, mas esta é a primeira vez. Durante muito tempo eu fazia mentoria, treinamento, mentoria, fazia em paralelo ao pastoreio, eu também fazia isso. Nos últimos 5 anos talvez, antes da pandemia um pouco, foram mais de 50 mentoriados que sentavam comigo semanalmente, uma vez por semana, e nós aplicávamos algumas ferramentas para extrair potencialidade de Deus que estava na vida dessas pessoas. E na primeira sessão eu perguntava a alguns: qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito? Por que você acorda de manhã? E eu vou dizer para você, me assusta que mais de 95% dessas 50 pessoas não sabiam por que estão nessa terra. E me entristece mais ainda que aqui, se fosse perguntar, também nós iríamos nos assustar com os números. Porque alguns acreditam que trabalham para pagar contas. Alguns acreditam que a vida se resume a isso que você vive. E glória a Deus por essa vida, não estou reclamando dela. Mas se Deus permitiu você nascer, olha que bonitinho. Não é para ser bonitinho. Deus criou você com um... Vamos, igreja. Deus criou você com um... Qual é o seu propósito? Por que que eu acordo todos os dias de manhã? Para mudar a vida de pessoas. Para isso, eu entendi a minha missão na terra. Eu entendi minha missão no mundo. Quando eu acordo de manhã, eu sei, eu sou pastor, primeira camada. A segunda camada é mudar a vida de pessoas. Ou seja, essa é a minha essência. É para isso que eu vivo. Se eu mudei a vida de uma pessoa num dia, eu cumpri o meu propósito. Eu cumpri algo que eu fui chamado. A minha pergunta é: qual é o teu propósito? Olhem para mim. Qual é o teu propósito nessa terra? Qual é? Porque muitos estão em depressão, estão ansiosos, angustiados, porque ainda não encontraram o seu propósito. Nós temos muitas profissões aqui reunidas hoje. Vamos lá: mecânico, me ajudem. Vendedor, motorista, médico, policial. Faz tua propaganda, meu irmão, aproveita, vai. Cozinheira, de novo, né? Cozinheira, pedreiro, faxineiro, engenheiro. Que mais, gente? Vai. Vocês não trabalham, não?
Qual? Barbeiro, padeiro, cabeleireiro, eletricista, costureira. Sim ou não? Esse é o teu propósito. Sim ou não? Não. Eu tenho um púlpito para pregar. Você tem a tua profissão para pregar. É lá onde Deus te colocou que você só está fantasiado da tua profissão. Quantos são cabeleireiros aqui? Está cheio aqui na igreja. Quando você põe a mão toda na cabeça de alguém, já pensou? Estou cortando o cabelo, estou nada, estou orando por ele. Mas não deixa de cortar também, né? Vai cortando e abençoando. Deus já é crente, já estou vendo ele na igreja. Abençoa ele, Senhor. É assim. Fazendo roupa, você já diz, é a roupa que um missionário vai usar. É a roupa que eu já estou abençoando. Irmão, aonde você estiver, você tem um propósito de Deus. Sabe aquela pessoa que te procura para falar mal dos outros? Deus quer usar você com um propósito de mandar ela calar a boca, parar de ser fofoqueira. Verdade, é um propósito. E você olhar para ela e dizer assim, por que você não vai lá, marca uma hora com ela e resolve com ela, ao invés de ficar jogando esse lixo no meu colo? Vai lá, resolve. Cara, você tem uma mágoa no teu coração, você tem que perdoar isso. Para com isso. Aí entra a palavra. Jesus entregou a vida na cruz para perdoar os fofoqueiros também. Claro, você não vai falar bem assim, né? Você vai mudar um pouquinho, você vai ter um cuidado. Quantos estão comigo? Tem um propósito na tua vida. Diga para o irmão do seu lado, tem um propósito na tua vida. Amém, igreja? Tem um propósito de Deus na tua vida. Você não foi um acidente. Entre milhões e milhões e milhões de espermatozoides, você foi quem chegou aonde deveria chegar. Você acha que Deus permitiria você chegar, nascer, estar nessa terra se não houvesse um propósito dele na tua vida, meu irmão? Não. Se Ele permitiu você estar aqui na Remanescentes nessa noite, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Não, pastor, eu vim hoje aqui porque um parente meu vai ser consagrado diácono, então ele me convidou. Não, eu vim aqui porque minha família vai apresentar um bebê, eu quero ver como é que é. A primeira vez que eu venho. Tira isso da cabeça. Nada acontece por acaso. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus tem um propósito contigo. E Jesus disse, eu vos dou a paz, eu vos dou alegria, eu oriento vocês e dou a vocês um propósito. A vida sem um propósito, ela é vazia, ela é sem sentido. E Jesus estava dizendo isso. Muito mais do que paz, alegria, eu quero dar um sentido para a vida de vocês. E depois no versículo 22 diz assim, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Para entender melhor esse conceito de Jesus, a gente tem que ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder, quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Timbó, Indaial, Blumenau, Rodeio, Ascurra, Benedito Novo, Pomerode. Que bom que tem gente dessas cidades que eu estou falando, né? Rio dos Cedros, Blumenau e até os confins da terra. Você será minha testemunha. Você será testemunha de Jeová, do Jeová da Bíblia. Você vai orar, você vai falar, você vai pregar o evangelho aonde você estiver. O que a gente aprende aqui, irmãos? A última coisa que eu quero te falar. Teriam mais, mas o tempo não permite. Primeiro, Deus te dá paz. Segundo, Deus te dá. Terceiro, e por último, poder. Para que eu quero poder? Para cumprir o propósito. Não tem como, Deus não vai derramar poder sobre a tua vida se você não entender o teu propósito. Porque tudo que gira em torno do Espírito Santo é para te capacitar, é para te habilitar, é para te preparar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Quantos que estão aqui em algum momento, estavam conversando com alguém, e de repente começaram a aconselhar essa pessoa, e no final diz assim, nossa, pastor Rafael, eu falei tanta coisa que eu nem sei de onde veio. Já teve alguém assim? O Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de ti.
Lembra de João 14? Jesus disse o seguinte: eu vou para o meu Pai, vou preparar as moradas. Então os discípulos disseram o seguinte: ok, Jesus, você vai para lá, mas quanto tempo vai demorar? Você vai voltar quando, Jesus? Jesus diz: não cabe a mim, eu não sei. O único que sabe é meu Pai. Mas na hora que Ele falar, eu estou voltando. Eu volto para buscar vocês. Os discípulos ficaram meio entristecidos e disseram o seguinte: mas Jesus, como que a gente vai ficar sem a Tua presença? Porque já haviam remanescentes naquela época que não queriam ficar sem a presença de Jesus. Como vai ser a minha vida sem a Tua presença? Como vai ser? Jesus então disse a eles: não se preocupem, eu vou ao Pai, mas vai vir sobre vocês o Espírito Santo. Ele virá. E se vocês acham que Ele é menos do que eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estou aqui no meio de vocês, junto com todos vocês. Se vocês quiserem conversar comigo e eu estiver em Cafarnaum, todos vão ter que se dirigir até Cafarnaum. Se eu estiver nos montes de Jerusalém, todos vão ter que subir e ir até Jerusalém. Se eu estiver lá em Betânia, todos vão ter que ir. As multidões seguiam Jesus aonde que Ele estava. Só que agora vai ser diferente. Agora eu não estarei mais no meio de vocês. A partir de agora o Espírito Santo virá e Ele estará dentro de vocês. Antes vocês precisavam subir um monte para orar, precisavam ir para Jerusalém para orar. Não precisa mais. Agora você não precisa mais nem olhar para aquela estrelinha lá no fundo escondida. Oh meu Deus, tu está tão longe. Não. Ele diz agora, eu estou dentro de vocês através do meu Espírito, o Espírito Santo. Então quando você abrir os teus lábios, entenda que na tua vida existe a presença do Espírito Santo. E por que o Espírito Santo é importante, pastor Rafael? Porque ele nos dá sabedoria. Porque é Ele quem nos capacita. Eu não tenho capacidade alguma de pastorear uma igreja de mais de 1000 membros. Eu só consigo pastorear uma igreja com mais de 1000 membros porque é o Espírito Santo que me capacita. Eu sou limitado, eu tenho bloqueios, eu tenho traves, mas Deus quebra todas as traves, Deus quebra todos os bloqueios, e Deus nos usa para o louvor da glória dEle. Então quando você entender isso, não há nada, irmãos, que você não possa viver na tua vida. Eu posso todas as coisas no Senhor, com a presença do Espírito Santo, porque é Ele quem me fortalece. Eu não apenas proponho a você, Jesus estava dizendo, um propósito, mas eu darei a vocês o poder para vocês viverem este propósito. Um dia, o pequeno Jeremias, o profeta, que se torna o grande profeta, ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança. E Jesus disse, e o Senhor disse a ele: garoto, não precisa fazer muito esforço, é só tu abrir a tua boca e começar a falar. Porque quando você começar a falar, sou eu que vou falar através de você. Capacitação do Espírito de Deus. Claro, nós não vamos negligenciar a nossa parte. Vou estudar, vou fazer o que é necessário, vou me dedicar. Mas tudo aquilo que não cabe a nós e ao Espírito Santo, é Ele que vai nos habilitar, é Ele que vai nos capacitar no nome de Jesus. Diga bem alto sobre a minha vida: existe o poder de Deus. Eu profetizo nessa noite sobre a tua vida, que você vai sair deste lugar em paz. Em paz. Você vai sair deste lugar em alegria, com uma alegria que você nunca viveu na tua vida antes. Eu profetizo que você, ao sair das portas dessa igreja, vai passar a viver os propósitos de Deus na tua história. E eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo seja derramado sobre todas as vidas que aqui estão, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos servir a ceia. E quando nós servirmos a ceia, você segura a ceia e não participa ainda. Segura, porque em seguida nós vamos orar todos juntos. Agora preste muita atenção. Muita atenção. Ninguém brinca com a cara de Deus. Ah, pastor, mas eu fiz, nunca deu nada. Tua hora vai chegar.
Não é amaldiçoar, nada disso. É somente o cumprimento da sua palavra. Olha para mim. Agora é a hora de quê? De olhar para dentro e pedir perdão dos pecados. Eu não tenho. Então vem aqui orar por mim. Você deve ser um querubim de 8 asas mais ou menos. Tem Pai, Filho, Espírito Santo, e você deve ter um banquinho do lado. O super espiritual, o Santo de Israel. Todos nós temos. A Bíblia diz: o homem que não tem pecados é mentiroso, é pecador. Não, nós não vivemos na prática do pecado, mas o pecado pode acontecer. Não deveria, mas acontece. E agora é a hora de nós pedirmos perdão a Deus por todos os nossos pecados e em seguida participar da ceia. E se eu não pedir, pastor, você participa da ceia da sua condenação. Uau, é forte isso. Então nem vou participar. Exato. Vale mais a pena continuar no pecado, né, irmão? Do que pedir perdão para Deus hoje e começar a viver uma vida reta diante dele. Alguém mandou mensagem para mim: pastor, eu posso participar da ceia? Como é que funciona? Claro que pode. Quem disse que não pode? A religião. A religião ensinou você que você só pode participar da ceia na tua igreja, inclusive. A religião, não foi Deus. A religião te ensinou que você tem que ser batizado nas águas para participar da ceia. A religião, não a Bíblia. Jesus quando pregava, Pedro quando pregou, as pessoas se batizavam sem curso bíblico, sem nada, pelo fato de entenderem a palavra. Jesus quando serve a ceia, tinha o Judas na ceia, e mesmo assim ele serviu para o Judas. Ou seja, todos nós estamos habilitados no momento em que entendemos por que estamos participando da ceia. Paulo diz: eu quero trazer a minha memória, a memória de Cristo, que Jesus fez por mim na cruz. Trazei à memória o que Jesus fez por nós na hora da ceia. Olha para mim, por favor, não se disperse. Agora é o momento que você vai olhar para dentro de você e vai pedir perdão a Deus dos teus pecados. E se você tiver alguém que você feriu e está aqui, da mesma forma que você teve coragem de ferir, tenha coragem agora também de pedir perdão a ela. Ou tenha a hombridade de liberar o perdão para as pessoas. Tem muitos casais aqui, talvez nesse mês, nunca aconteceu, mas esse mês vocês tiveram uma discussão e não houve a liberação do perdão. Agora é a hora de você dizer: amor, eu te perdoo. Amor, eu quero pedir perdão. Eu te ofendi, eu falei coisas que não deveria ter falado, eu agi da forma que eu não deveria ter agido. E em seguida então nós vamos participar da ceia. Você vai sair deste lugar hoje com paz, alegria, com propósito e cheio do Espírito Santo. Fecha os olhos.